Boa noite, estão me ouvindo bem? Conectei aqui agora, diz pra mim se tá bom o áudio. Boa noite, boa noite. Calibrar a gargantinha. Eu tô um pouco rouca ainda. Minha voz foi um pouco afetada nos últimos dias. Fiquei com uma alergia muito forte. Mas em nome de Jesus, estamos aqui. Eu disse, não, eu não vou deixar de fazer a live só porque eu tô rouca, né? Ué, vai dar tudo certo. Vou conseguir falar, nem que eu tenho que fazer umas pausas, tomar um pouco de água, né? Vocês ficam aqui comigo que vai dar certo. Precisava fazer a live hoje. Porque ontem, pela manhã, deixa eu contar uma breve história pra vocês vão entender o porquê. Ontem pela manhã, eu tava fazendo meu devocional, né? Minha leitura bíblica. Eu faço um acompanhamento, né? De um devocional da pastora Vivi e tal. E aí a gente tinha tomado café, eu e a Isabela. E aí depois a Isabela terminou de tomar o café dela já quer ir brincar. Eu desci ela da cadeirinha, ela foi brincar e eu fiquei na mesa. A gente geralmente faz isso todos os dias. Eu fiquei à mesa, terminando ainda o meu café e já aproveitando para ler um pouco da palavra, fazer o devocional e tal, ter um tempo com Deus ali enquanto a Isabela tá brincando. E aí eu tava lendo ali, às vezes eu leio um pouco, às vezes ela vem perto de mim, daí eu começo a ler em voz alta pra ela o que eu tô lendo na Bíblia, né, dela, às vezes ela vai brincar, fica mais quietinha, daí eu fico quietinha também pra não ficar chamando a atenção dela e deixar ela brincar, concentrada, né. E aí eu tava num momento concentrada, porque ela tava concentrada também, eu vi que ela tava brincando, começou a pegar os brinquedinhos dela e eu concentrada na minha leitura e ela nos brinquedos dela ali perto de mim. Aí daqui a pouco ela, mamã, me chamou. Aí eu olhei, ela tava com a Bíblia dela aberta, ela tem, né, a Bíblia do bebê ali, da criança pequenininha. Ela tava com a Bíblia aberta numa página que tem Jesus, que conta do amor de Jesus e da morte de Jesus na cruz. Daí tem Jesus, tem um coração e tem uma cruz. Aí ela, mamã, daí eu, o que foi, filha? Eu olhei pra ela, no que eu olhei, ela fez assim pra mim. Apontou pro livro e fez assim pra mim. Que eu ensinei ela onde que Jesus mora, a Isabela dela faz. No meu coração, eu ensinei pra ela, né? Aí ela apontou pro Jesus na Bíblia e fez assim pra mim, gente. Coisa mais linda, né? Eu ali naquele momento com o Senhor, assim, e Deus tava ministrando uma palavra comigo naquele momento ali, sabe? Eu tava, assim, realmente concentrada na leitura e ouvindo o que Deus dizia e já escrevendo alguma coisa que Deus tava falando comigo. E naquele momento a Isabela me interrompeu, mas assim, foi só mais uma vez pra me mostrar o amor de Deus, sabe? E eu tô contando isso aqui porque tem a ver com o nosso tema, sobre presentes extravagantes. Porque tem um homem na Bíblia que entregou um presente, uma oferta ao Senhor muito extravagante. E com aquele momento com a Isabela ontem ali no meu café, no nosso tempo com Deus, com o devocional, ela também estava tendo tempo dela com Deus, eu entendi isso, sabe? Ela estava ali, ela estava expressando o amor dela por mim, por Jesus, aquilo que eu tenho ensinado ela, né, a trilhar esse caminho. E foi um presente de Deus pra mim, sabe, naquele momento, assim. Eu chorei, me emocionei, daí aí ela ficou ali ainda mais um pouco, aí depois ela se levantou, daí eu falei, vem dar um beijo na mãe, daí li pra ela um pouco que eu tava lendo na minha Bíblia. Mas foi um presente, assim, um presente que Deus me deu, porque viver esses momentos tem sido muito gratificante, sabe? E quanto a isso, né, esses presentes que a gente ganha ao longo da nossa vida, você já ganhou um presente caro alguma vez, um presente de valor alto, né? Eu digo caro, entre aspas, mas que até foi um presente de valor alto, né? Que você sabe, às vezes de alguém mais próximo, ou, né? O presente já por si só tem um valor, mas talvez ele não fez muito sentido. Talvez assim, de repente uma outra coisa eu ia gostar mais, sabe? Já aconteceu comigo, de eu ganhar um presente assim, nossa, né? Um presente significativo e tal, mas, sei lá, não alegrou tanto o meu coração, né? E também já tive uma outra experiência de ganhar um presente barato, como a gente tá falando aqui, um presente simples, mas que alegrou muito meu coração. Vocês já tiveram essa experiência? Tanto de ganhar um presente de maior valor,
mas que talvez não fez muito sentido para aquele momento, ou poderia ser uma outra coisa, enfim. Ou também já teve a experiência de ganhar um presente barato, né? Um presente de valor menor, mas que tenha alegrado muito teu coração, sabe? E eu particularmente gosto muito de escolher presentes. Gosto muito, assim, de presentear alguém e de escolher mesmo o presente para que o presente faça sentido, né, para a pessoa, para que o presente alegre o coração de quem, né, eu estou presenteando, sabe? Eu não gosto de presentear com qualquer coisa, vou ali, vejo qualquer coisa e compro pra pessoa. Não, eu me importo com isso, sabe? Eu dedico meu tempo pra isso. E eu não tô falando de preço, né? Tô falando de presentes que realmente vão tocar o coração da pessoa, sabe? Porque eu acredito que eu acabo me importando porque eu sei que a pessoa ganhar algo, né? Um presente que ela realmente vai fazer sentido pra ela, isso vai fazer com que ela se sinta muito amada, sabe? Não apenas com o ato de presentear eu me importo, né? Mas com o fato de que o que a pessoa vai ganhar faça com que ela se sinta amada, faça com que ela seja, né, se sinta especial naquele momento ali, sabe? Olha, já aconteceu de eu passar semanas pensando num presente que eu queria dar pra alguém, né? Planejar com antecedência um presente para que realmente faça sentido, para que ele seja importante, né? Para que seja algo importante para aquela pessoa, para que faça diferença, sabe? E eu acredito que o presente, ele fala muito mais sobre quem está presenteando do que quem está recebendo. Então, muitas vezes, quando nós presenteamos alguém, fala muito mais sobre o nosso coração, sobre a nossa generosidade, ou sobre o nosso amor, sobre o nosso afeto, sobre, né, com aquela pessoa com quem a gente está presenteando, do que com a pessoa em si. Claro que, de repente, alguém especial para ti, você, né, vai se importar mais com aquilo. De repente, uma pessoa mais distante vai ter menos importância. Mas hoje nós vamos falar aqui de um homem que entregou um presente a Deus de uma forma muito extravagante, de uma forma generosa, de uma forma muito grandiosa, sabe? Salomão é esse homem. Salomão amava o Senhor. E por conta desse amor, ele ofereceu a Deus esse presente extravagante, porque ele amava o Senhor, né? Então, foi um presente de grande valor para a época e ainda hoje, se a gente for pensar. Ele ofereceu uma oferta ao Senhor de 1000 holocaustos. É uma história conhecida, que está descrita no livro de 1 Reis, no capítulo 3, mas nós vamos ter uma outra percepção dela hoje. Nós vamos perceber que esse presente falava muito sobre o coração dele, e talvez nós vamos nos reconhecer nesse presente, nesse tipo de oferta, nessa extravagância, nessa generosidade, vários pontos em que nós vamos perceber o amor que Salomão tinha pelo Senhor através dessa oferta que ele fez. Eu quero ler com vocês um trechinho desse texto que está em 1 Reis, tá no capítulo 3. Eu vou ler do verso 3 ao 5, tá bem curtinho, que diz assim, ó: Salomão amava o Senhor. É uma afirmação, tá? Seguindo os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon, por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Esse é o texto, até aqui. Com esse texto, nós podemos perceber que Salomão ofereceu um presente muito grandioso ao Senhor. Foram 1000 holocaustos. Holocausto é uma palavra que significava uma oferta, né? Naquele tempo ali, no Antigo Testamento, o Salomão, para quem não sabe, é filho do rei Davi. Depois que o rei Davi faleceu, Salomão, o filho dele, foi escolhido, né,
por Davi e por Deus para tomar o trono, para virar, né, ser o próximo rei depois que Davi morresse. Então, Salomão aqui já era rei e chegou nesse momento em que ele resolveu fazer uma oferta grandiosa ao Senhor. Então ele foi, né, para o lugar onde eles faziam esses sacrifícios, essas ofertas, e decidiu fazer essa oferta grandiosa ao Senhor. Naquele momento, ele ofereceu 1000 holocaustos. Holocausto significa uma oferta de um sacrifício de um animal. Entregava-se um animal no altar, onde era queimado totalmente. Esse animal era queimado como uma oferta de sacrifício a Deus. Era algo que era uma prática muito comum no Antigo Testamento, né? E que eles faziam isso com diversos animais. O povo, né? Diversos tipos de animais eram entregues no altar, queimados como sacrifícios a Deus. Eram bois, bodes, carneiros, diversos tipos de aves. E isso dependia também da questão da qualidade financeira daquela família, né? Em relação aos bens, porque os animais também faziam parte dos bens que aquela família, né, produzia, retinha, ou às vezes eles até compravam, né, faziam uma troca para aquele animal, para que eles pudessem obter aquele animal e entregasse naquele momento de oferta de sacrifício. E só que pensando num rei, né, como Salomão, muito provavelmente, né, tô dando um panorama de estudos extra-bíblicos aqui, que o animal escolhido para aquela oferta eram bois. Por quê? Porque bois eram os animais que tinham maior valor para aquela época. E como ele era um rei, né, talvez a pessoa mais rica, mais endinheirada daquele momento seria o rei, né? Ele era o rei de Israel. Então, muito provavelmente naquela oferta ele ofertou por bois. Não é o que está escrito aqui. O que diz aqui é que ele ofereceu uma oferta de 1000 holocaustos. E esses 1000 holocaustos pode-se então entender que eram 1000 animais, né? Pode-se entender que eram bois, aves, enfim, diversos. Mas como ele era rei, muito provavelmente eram 1000 bois. Consegue imaginar isso? 1000 bois sendo levados para um lugar de altar de adoração, sendo totalmente queimados como sacrifícios a Deus. Então, por isso, naquela época, já foi algo extravagante, porque você imagina, né? 1000 bois já tinha. Boa noite, Leia, boa noite, tudo bom? E naquele momento já expressava, né, essa oferta, esse presente como algo muito grandioso, porque imagina 1000 bois, gente. Pro valor de hoje, já é um valor absurdamente alto, né? 1000 bois sendo entregues como sacrifício, sendo queimados naquele momento ali. Na época, os trabalhadores comuns, né, no caso Salomão era rei, mas os trabalhadores comuns, os civis comuns, pessoas como eu e você naquela época, eles tinham poucos animais em suas propriedades, né? Às vezes 1 ou 2 ovelhas, um boi que ajudava na lavoura, né, que ajudava no trabalho ali deles, mas não era comum eles terem, né, só alguém realmente de um patamar diferente financeiro que poderia ter uma junta de bois ou, enfim, maiores tipos de animais, né? Na época de Moisés, inclusive, dando um panorama um pouco maior para vocês, pra gente entender o contexto, na época de Moisés, que é muito antes aqui de Davi, Deus permitia que as pessoas oferecessem pombinhas como oferta, sabe aquelas pombinhas, passarinhos? Então, muitas ofertas eram entregues com pombinhas, com rolinhas, era um animal, né, mais barato, mais simples, como uma oferta a Deus, e Deus recebia isso. Então era um presente mais simples, por isso que eu falei pra vocês do presente mais simples, do presente mais caro, né? O boi aqui era representado como um presente muito caro, um presente muito valioso. E as pombinhas, as rolinhas, as aves eram presentes mais simples, ofertas mais simples, e Deus as recebia. Deus as recebia, então não importava, né, se Deus estava recebendo boi ou estava recebendo uma pombinha. Só que talvez aqui esses 1000 holocaustos não tenham impressionado a Deus pelo valor financeiro. Talvez não fosse isso que Deus se impressionou com o ato de Salomão, né? Talvez Deus não se interesse de fato com a oferta de sacrifícios, sabe? Acredito que não é isso que interessa para Deus, até porque a Bíblia nos instrui, né, depois com a vinda de Jesus,
que hoje nós não precisamos mais fazer ofertas de sacrifícios com animais, como eram feitos antigamente, para agradar a Deus, né? Eles faziam ofertas de agradecimento a Deus com animais, eles faziam esses sacrifícios de purificação. Cada tipo de sacrifício tinha um objetivo, né? No Antigo Testamento, então eram sacrifícios para purificação, eram sacrifícios para gratidão, né, de uma colheita, eram sacrifícios para obter bênçãos, enfim, de vários formatos. Mas hoje, o nosso Jesus foi o maior sacrifício entregue na cruz. Ele se sacrificou. Deus entregou o seu único filho para que nossos pecados fossem perdoados e a gente estivesse livre disso. Então hoje nós não precisamos mais ter essa prática de sacrifício. O sacrifício já foi Jesus Cristo morto, crucificado. Então, só que esse texto nos ensina algo muito poderoso que, como eu disse ali, né, Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incensos nos altares e nas colinas. Davi já não tinha mais essa prática e Salomão retomou essas práticas. Só que o fato que fez com que Deus reconhecesse essa oferta dele, era porque através desse ato extravagante que ele fez, o Senhor conheceu o coração de Salomão e a verdadeira intenção dele, sabe? Então, Salomão revelou algo muito mais precioso com essa oferta, o seu amor pelo Senhor. Porque no texto que eu li aqui, né, começa um pouco antes, ali no versículo 1, mas no enredo em que nós estamos lendo, a primeira parte diz: Salomão amava o Senhor. Depois, né, seguia os decretos do seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso, o rei Salomão foi para lá, né, para esse lugar mais importante para os sacrifícios, e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Primeiro, diz que Salomão amava ao Senhor. Depois, diz que ele ofereceu a oferta de sacrifícios de 1000 holocaustos. Depois da oferta é que Deus apareceu para ele em sonho. Tem uma ordem, sabe? E nós precisamos entender que existe uma ordem, né, no nosso relacionamento com Deus, e pela essa ordem, amar o Senhor vem em primeiro lugar. Amar ao Senhor. Então, nós precisamos entender aqui que isso que Salomão fez, primeiro foi revelado no amor dele pelo Senhor, porque diz que Salomão amava o Senhor. Então, nesse ato extravagante e generoso dele, claro que ele era rei, e talvez para ele, pode ser até que não significasse tanto, mas eu não consigo acreditar, né? Porque a gente pensa assim, ele é rei, a gente pode até pensar, né? Mas será que para ele aquilo não era pouco? E eu acredito que não, sabe por quê? Porque não iria estar descrito aqui na Bíblia esse momento se fosse algo comum e simples, sabe? Por mais que a Bíblia tenha diversos momentos relatados aqui do cotidiano, da vida em si das pessoas, só que isso aqui é algo que está com uma certa relevância no texto, e isso nos mostra que é algo importante, era algo diferente, era algo relevante. Então, se fosse algo comum, talvez nem estaria escrito, né? Se Salomão fizesse isso todos os dias, todos os meses, talvez não estaria escrito para nós. Ou então, estaria escrito assim: Salomão fazia grandes ofertas ao Senhor todos os meses. Mas não está escrito dessa forma. Está escrito como algo diferencial, está escrito como um momento único, como um momento ímpar da vida dele, sabe? Então, nós precisamos entender e tratar o nosso coração com isso. Porque Deus, como é que eu vou dizer? Deus não se preocupa com o que a gente faz. Deus não está preocupado talvez não tão preocupado com as nossas atitudes, com as nossas ofertas.
com os nossos presentes, né? Mas Deus está preocupado com a intenção do porquê a gente faz. Qual é a nossa intenção com as nossas ações, com as nossas atitudes, com os nossos presentes, com aquilo que a gente oferece para Deus? Porque ele deixa muito claro que Salomão amava o Senhor. Vou falar mais uma vez. Então aqui, como a palavra, né, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma inspiração de Deus, e vem esse texto marcando antes que Salomão amava o Senhor, antes de ele fazer essa oferta, nós podemos entender que Deus aqui já estava mostrando a intenção do coração dele. E que acredito que hoje, talvez, muitas vezes nós acabamos agindo, tendo algumas atitudes que nem sempre revelam o nosso amor pelo Senhor, né? Que muitas vezes elas estão preocupadas com outras situações. Muitas vezes nós nem perguntamos para Deus, hoje eu até coloquei no meu story sobre isso, que nós nem perguntamos para Deus sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, né? Deus, será que eu devo fazer isso? Deus, será que tu se alegra com isso que eu tô te entregando? Né? Quais são os tipos de presentes, de ofertas que nós entregamos para Deus hoje? Né? Será que as nossas atitudes, as nossas entregas, elas têm agradado o coração de Deus? Tem feito sentido para Deus aquilo que a gente tem entregue? Por isso que eu falei lá no início dos presentes, porque nós nos preocuparmos com isso, é muito comum a gente se preocupar em presentear alguém com algo que faça sentido para aquela pessoa. A gente não vai entregar um presente para alguém querendo desagradar, não é mesmo? A gente vai entregar um presente para alguém e a gente quer que esse presente, que a pessoa receba, que a pessoa se sinta amada, que a pessoa, né, se sinta vista por ti, que a pessoa receba isso no coração dela, né? Então, eu acredito que essa intenção do nosso coração, daquilo que nós entregamos para Deus, é que ela precisa ser pura, ela precisa ser uma intenção de coração conectado com Deus, porque muitas vezes nós estamos entregando coisas ao Senhor, só que o nosso coração não está voltado para Ele. Muitas vezes nós estamos entregando coisas para o Senhor que por interesse, talvez, sabe? Por querer algo em troca. Algo muito comum. Então, isso precisa estar mais claro para nós, né? Porque eu acredito que hoje Deus não está esperando de nós uma oferta de 1000 holocaustos. Não é isso que Deus está esperando de nós, né? Ele continua procurando corações dispostos. Ele procura corações dispostos a entregar aquilo que tem valor para Deus, né? Uma oferta simples, de coração puro. Isso tem valor para Deus. Não importa muitas vezes o tamanho, a expressão, né? Não são os 1000 holocaustos que impressionam Deus. O que impressiona Deus é: Salomão amava o Senhor, a Mariana amava o Senhor, a Michelle amava o Senhor, a Leia amava o Senhor. Pode ser que ela tenha entregue muitos presentes ao Senhor, mas o mais importante é: ela amava o Senhor. Então, talvez o nosso holocausto hoje, uma forma de oferta de presente ao Deus, seja acordar meia hora mais cedo para ter um tempo com Deus. Acredito que isso é uma das coisas que Deus recebe, que Deus se alegra, que faz sentido. Talvez entregar como um holocausto, como uma oferta para Deus a nossa própria vontade. Muitas vezes as nossas vontades estão acima das vontades de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós colocamos o nosso ego, as nossas próprias vontades mesmo, coisas pequenas, que se a gente for pensar, não tem a ver com o Senhor, sabe? Será que as minhas vontades realmente estão alinhadas com as vontades de Deus? Nós podemos nos perguntar hoje, né? Será que os meus desejos é aquilo que Deus deseja para a minha vida? Será que aquilo que eu desejo alcançar, aquilo que eu desejo conquistar, é o que Deus deseja para a minha vida? Deus se alegra com essa conquista que eu tanto almejo?
Talvez dar mais atenção verdadeira aos nossos companheiros, aos nossos maridos, seja uma oferta de holocausto muito significativa para Deus. Talvez eu ando um pouco ausente, talvez eu não tenha dado tanta atenção ao meu marido. Talvez a gente até tenha tempo junto, mas a gente está sempre no celular. Talvez até a gente tenha tempo junto, mas na hora... Às vezes a gente até pode desligar o celular, né? Não, vamos passar um tempo junto, desliga o celular e a gente começa a conversar, mas daqui a pouco a nossa mente já vagueia. E eu falo isso, gente, porque eu sei que como mulher a gente tem essa facilidade de a mente divagar muito facilmente. Quando a gente vê, a gente não tá mais concentrada naquele assunto. Então, muitas vezes eu tô dando ouvido, mas eu não tô ouvindo. Talvez eu tô ali de corpo presente, né? Às vezes a gente até responde o que a pessoa tá conversando, que o marido tá conversando, mas eu não tô verdadeiramente dando atenção, sendo intencional naquela conversa. Eu acredito que essa pode ser um holocausto pra mim e pra você hoje, sabe? Uma oferta, um tempo verdadeiramente, né, doado ao meu marido, aos meus filhos, a pessoas que são importantes pra mim e aquilo que Deus também vê como importante na minha vida, porque o importante aqui era alegrar o coração do Senhor, alegrar o coração do Senhor. Então, ser mais hospitaleira dentro da nossa casa, receber pessoas, abrir a nossa casa para servir a igreja. E a igreja somos nós quando nós abrimos a nossa casa para receber amigos, para glorificar o nome do Senhor, de forma que alegre o coração do Senhor. Nós estamos sendo hospitaleiros. E a palavra até diz, engraçado sobre isso, de estar me lembrando disso, quão é importante. A palavra diz que alguns, por terem esse dom da hospitalidade, receberam anjos. Olha só que bênção. Então, muitas vezes, por ter esse dom da hospitalidade, por ser hospitaleiro, por ser alguém que abre a sua casa de coração, né, com um coração puro, com uma intenção pura, que está ali para servir a nossa casa, também serve para servir a outros, né, não só a nossa família, o nosso núcleo familiar, mas para servir a nossa igreja de forma geral, as pessoas com quem a gente ama, os nossos irmãos, né. Então, eu não sei o que Deus tem falado ao seu coração, se fez sentido essa questão de a gente olhar para os presentes com uma intenção e um coração puro daquilo que a gente tem entregado para o Senhor, se nós estamos presenteando pensando em algo em troca, se nós estamos entregando algo para o Senhor. Talvez a gente tenha servido a Deus, mas pensando, Deus, estou te entregando isso, me dá aquilo, por favor, né? Será que Deus se importa tanto com o nosso serviço, com os nossos presentes, com as nossas ofertas? Ou Ele se importa mais com a intenção do nosso coração? Deus se importa com a intenção do nosso coração. A palavra é muito clara sobre isso, né? Inclusive o rei Davi, pai de Salomão, ele é reconhecido biblicamente como um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração que era segundo a vontade de Deus. O coração dele alegrava o Senhor. Olha só que maravilha. E eu acredito que com essa história, que Salomão tenha herdado um pouco desse coração de Davi. Então é tão importante nós também entendermos essas ofertas, esses presentes, tudo isso que a gente entrega ao Senhor, não tem sido só pro Senhor, né? Deus se preocupa muito mais com as coisas eternas do que com as coisas terrenas. A gente precisa estar atento com isso. Deus se preocupa muito mais com as coisas eternas do que com as coisas terrenas. E nós temos a tendência de nos preocupar muito mais com as coisas terrenas. Por isso que eu estou falando disso aqui. E no início da live eu comecei falando daquele momento que eu tive com a Isabela no devocional. E fez muito sentido com isso. Porque talvez aquele meu momento de entrega, aquele meu momento de oferta do meu tempo, da minha atenção, porque hoje é isso que eu tava falando, né? A gente dá o ouvido, mas muitas vezes a gente não tá atento, a gente não tá prestando atenção. E naquele momento eu estava de coração entregue, lendo a palavra, né? Pedindo, né, um relacionamento com Deus ali, me dedicando para estar um tempo com o Senhor. E naquele momento eu estava entregando, expressando o meu amor por Deus através da leitura da palavra, da dedicação do meu tempo, como eu disse. E Deus
me presenteou, né? E aí eu entendi que Deus se agradou da minha oferta porque foi muito rápido, né? Foi muito rápido, foi na hora, como eu falei pra vocês, eu tava ali entregando, né, o meu tempo pra Deus, enfim. E a Isabela me chamou e fez aquela atitude de mostrar, a Bíblia dela tava ali. Gente, tão pequena, minha filha tem 1 ano e 4 meses. Mas é obviamente que o meu exemplo tem moldado ela pra isso, né? E eu tô falando isso porque, como eu disse, eu acredito que Salomão tem herdado um pouco desse coração que Deus se agrada do pai dele, do rei Davi. Então, por isso que diz que Salomão amava o Senhor, né? Então, aquilo que ele queria mostrar para Deus, talvez os mil holocaustos não signifiquem um valor financeiro. Não era isso que ele queria expressar. Mas assim, Deus, eu te entrego tudo que eu tenho. Isso aqui sabe? Mais do que isso, é tudo que eu tenho. Naquele momento, eu acredito que era nesse sentido, sabe? Que ele fez uma oferta assim tão expressiva, generosa, extravagante, que Deus entendeu o coração dele. E olha, Deus, é tudo que eu tenho para te entregar, essa oferta de 1000 holocaustos, sabe? Eu estou fazendo uma entrega genuína do meu coração puro, de tudo que eu tenho para te entregar. Porque eu penso, claro que já era algo grandioso, considerado, mas assim, gente, ele era rei. Ele podia ter feito o quê? Ele podia ter reunido todos os bois de Israel, que talvez tivesse muito mais que 1000, para ofertar naquele momento ali, né? Ele podia ter ofertado quilos e quilos de ouro, de diamante, de pedras preciosas, sabe? Então, assim, já foi algo extravagante. Mas se a gente for pensar nele como rei, talvez poderia ter sido ainda maior, eu não sei, né? A palavra diz que Salomão foi o homem mais rico da terra. E a palavra diz que não existiu e nem existirá homem maior do que ele. Então, assim, talvez os 1000 bois nem sejam tão grandes assim, mas, como eu disse, acredito que é muito significativo porque está aqui relatado biblicamente. E essa palavra, como eu disse, né, não relata que Salomão fazia isso com frequência, é um momento oportuno, um momento específico. Então, Deus se agradou da oferta dele, do coração dele, sabe? E naquele momento ali, mostra que Deus se agradou, porque a resposta de Deus depois foi, ele apareceu para Salomão num sonho, né? Salomão amava o Senhor, diz, e aí ele fez aquela oferta de 1000 holocaustos, e Deus apareceu para ele num sonho e disse, peça o que quiser e eu lhe darei. Então, gente, fica óbvio, né? Confirmado que o Senhor se agradou do ato dele, da oferta dele, do coração dele. E é por isso que eu falo do coração, porque Deus só fez essa pergunta para Salomão porque Deus já tinha conhecido o coração dele. Obviamente que Deus já conhecia antes da fundação do mundo, mas aquela atitude só demonstrou, é uma expressão do amor de Salomão por Deus, entende? Então é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Que as nossas atitudes, as nossas ofertas, os nossos sacrifícios precisam expressar o nosso amor por Deus. Então, por isso que a nossa intenção é tão mais importante do que o volume, do que o tamanho da nossa oferta. Precisa ser uma intenção de coração puro, e isso sim alegra o Senhor. Então, como eu disse, as nossas ofertas, elas hoje, né, o nosso holocausto, ele pode ser o nosso tempo, que hoje tem se dito, né, que é uma das moedas mais preciosas é o nosso tempo. Então, como eu disse, naquele momento, ontem de manhã no meu devocional, eu entendi que Deus tinha se agradado da minha oferta, sabe? Porque ter recebido aquela atitude da Isabela logo em seguida, né, naquele mesmo momento ali, foi como se eu ouvisse uma resposta do Senhor, né? Eu me agrado do teu coração, porque isso que tu tá fazendo tem plantado nela uma semente da eternidade. E a expressão da Isabela foi algo que me demonstrou o amor do Senhor. Então, nós precisamos estar atentos a isso, sabe? Porque muitas vezes, eu falo até por mim, já teve momentos de eu estar servindo a Deus, né? Eu já sirvo a Deus de algumas formas, mas assim, inclusive aqui fazendo essa live, é algo que eu faço para servir o Senhor. É algo que eu faço com o coração puro,
para que o Senhor se alegre, para que eu possa levar a mensagem dele para outras pessoas, para que o amor do Senhor possa chegar em outras casas, em outras mulheres, em outras famílias. Essa é a intenção do meu coração. E algumas vezes já servi, né, igrejas, enfim, que eu congreguei, mas algumas vezes eu já me peguei servindo, fazendo, né, entregando as minhas ofertas, mas com o coração talvez sujo, com o coração cansado, com situações de que eu talvez já não tava mais com aquele brilho no olhar, sabe? Muitas vezes por estar cansada, não entendia o descanso, precisava entender o descanso. São muitas faces, mas eu quero que nós gravemos hoje aqui e fique no nosso coração que essa intenção, que o Senhor se importa de fato com a intenção do nosso coração e não com as nossas ofertas. Então sim, é bom, nós precisamos ter nossos atos, nós precisamos buscar fazer coisas que agradam o coração do Senhor, mas entenda, o Senhor se agrada com a intenção do coração, o Senhor se agrada com aquilo que é importante para a eternidade. Deus não se preocupa com as coisas da terra. Nós somos muito preocupados com as coisas da terra. Deus não está preocupado com os nossos atos e atitudes tão pequenas, sabe? Tem coisas que sim, que fazem sentido para Deus. E que aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos, se você for um bom mordomo, se você cuidar bem disso, como Salomão estava cuidando, que ele pôde fazer essa oferta de 1000 holocaustos, nós também podemos, se nós estivermos cultivando e cuidando bem daquilo que Deus nos deu, né? Então, como eu disse, o nosso holocausto hoje pode ser acordar, né? A nossa oferta para Deus hoje pode ser acordar um pouco mais cedo para passar um tempo com Deus, se o dia é tão corrido, se a rotina às vezes, né? Quando a gente vê, a gente já tá enrolado, não tirei um tempo para orar. Então essa oferta eu vou entregar 30 minutos do meu dia para Deus amanhã. Vou acordar um pouco mais cedo e vou entregar 30 minutos do meu dia para Deus amanhã, para ler a palavra, para orar. Acredito que isso faça muito sentido. Entregar as nossas próprias vontades, entender, buscar na palavra, buscar em Deus, né, no relacionamento com Ele, ouvir de Deus quais são as vontades dele, para que as minhas vontades possam ser entregues, dizer, Deus, realmente essa minha vontade acho que não faz muito sentido, não te agrada, não é algo que agrada o teu coração, então eu vou trocar para algo que agrada o teu coração. É uma oferta, é um holocausto que a gente pode entregar. Como eu disse, né, dar mais uma atenção verdadeira aos filhos, ao marido, à esposa, estar com o ouvido realmente atento, realmente ouvindo, sabe? A gente precisa mais disso, a gente precisa ter mais atenção, nós andamos muito distraídos. Nós estamos vivendo um tempo de muitas distrações, principalmente por conta da internet, por conta de estar com esse aparelho celular sempre às mãos. E quando a gente vê, a gente é tomado por isso. Inclusive, como eu falei, a primeira questão sobre o tempo da nossa oferta, muitas vezes é tomado por conta disso. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos cuidar das nossas ofertas a Deus, com que isso esteja agradando de fato o coração do Senhor, né? Ser mais hospitaleira, falei aqui também. Abrir a nossa casa, receber as pessoas. Então eu não sei o que Deus tem falado ao teu coração, o que Deus falou ao teu coração agora aqui durante a live, durante esse encontro, o que Deus tem te chamado a entregar para dele, quais são as ofertas que você precisa entregar para o Senhor. Mas eu sei que nós podemos e devemos ser generosos e extravagantes em expressar o nosso amor pelo Senhor. Nós podemos e devemos ser extravagantes e generosos em expressar o nosso amor pelo Senhor. Foi isso que fez com que Deus se agradasse de Salomão, se agradasse da oferta dele, porque no começo diz, Salomão amava ao Senhor. Então ele começou bem, ele amava ao Senhor. Então o que ele fazia, Deus recebia, entende? Então se eu entrego meu coração a Deus, se eu tenho uma entrega genuína, verdadeira, uma intenção pura, Deus vai receber também as tuas ofertas. Mas nós precisamos amar ao Senhor. Lembre-se, Salomão amava ao Senhor. Então é isso que eu queria compartilhar hoje aqui com vocês. Foi a palavra que Deus entregou no meu coração ontem, enquanto eu estava tendo aquele tempo que eu falei para vocês com a Isabela. A minha Bíblia estava aberta, estava marcada, né, com esse marca-página nesse capítulo. Há uns dias atrás eu comecei a ler o livro de Reis
E aí tava marcado aqui no capítulo 3, depois eu até não dei continuidade, comecei a ler outras coisas na Bíblia e não voltei mais aqui pro livro de Reis. E aí ontem, eu fazendo meu devocional, eu disse, ai Deus, quero ler algo diferente, fala comigo, onde é que essa página tá marcada? Pensei assim, já nem me lembrava mais onde tava marcada, daí eu abri e tava aqui. E aí comecei a ler esse texto e entendi que Salomão amava ao Senhor, então tudo que ele fazia, tudo que ele entregava para Deus, Deus se agradava. Então por isso Deus apareceu para ele num sonho, disse para ele que ele pudesse pedir qualquer coisa que Deus entregava para ele. Outro dia talvez eu venha falar dessa continuação, o que vocês acham? Porque Deus disse, apareceu, né, para Salomão no sonho depois e disse, peça o que quiser e eu lhe darei. E a resposta de Salomão também foi muito poderosa. Ele disse, tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora, continuaste a mostrar o teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Ele tá falando dele mesmo, né? E agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste rei em lugar de meu pai Davi, mas eu sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Ele tava dizendo, olha Deus, eu tô perdido, eu não sei muito o que fazer. Aqui, né, onde eu tô como rei, aqui eu estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar, né? Dá pra ver que ele tá um pouco apavorado. Dá ao teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo e a saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho o teu grande povo? Esse foi o pedido de Salomão para Deus, depois de ter feito aquela oferta extravagante, depois de ter entregue esse presente extravagante ao Senhor. E Deus permitiu com que ele pedisse, né? Deus disse, pode pedir qualquer coisa que eu te dou. E aí ele fez esse pedido que eu compartilhei com vocês e talvez numa próxima live eu venha trazer esse próximo tema, o que vocês acham sobre a resposta do Salomão. Mas hoje eu quero que você fique gravado no seu coração. Ame a Deus primeiro, para depois entregar as suas ofertas, entregar os seus presentes para Deus, que assim ele vai receber de bom grado. Talvez ele apareça para você num sonho e te diga, e aí, o que você quer receber hoje eu posso te dar. Mas primeiro, ame ao Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Entregue presentes extravagantes. Seja extravagante na presença de Deus. Entregue presentes extraordinários para o Senhor. Presentes, sabe, de forma generosa para o Senhor. Mas ame a Deus em primeiro lugar. Ame ao Senhor em primeiro lugar. Amém, minhas queridas, meus queridos. Fico muito feliz de estar aqui mais essa noite. Todas as terças-feiras nós temos esse encontro aqui às 21 horas, tá? Começa às 21 horas aqui no meu Instagram. Ao vivo, todas as terças, 21 horas. Então eu espero vocês. Obrigado pela presença. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Depois dessa live, pra quem chegou, né, do meio pro final, enfim, se quiser assistir depois, a gente coloca no YouTube, tá? Então acredito que a partir de amanhã já coloco, mas sempre que a gente coloca no YouTube eu deixo aqui nos meus stories, tá bom? Pra vocês pegarem o link. Então, um beijo, fiquem com Deus e amem ao Senhor de todo o coração, com um coração puro, generoso e extravagante. Que Deus te abençoe, até a terça que vem.